Primeiro eu vou fazer um comentário aqui já com relação à arbitragem. Eu estou dando moral, estou dando força, estou elogiando. E a arbitragem às vezes decepciona, porque começou a falar que ia tirar o jogador, né, o Flávio, aí falou para outro jogador. No momento que o Marcelinho, parece o Tobi, não sei quem, fizeram a falta, não falou para o meu jogador. Ele já mostrou o dedo uma vez só, né, que só deu uma, na próxima eu vou dar amarelo. Quer dizer, alguns comportamentos que não dá para entender, né? Então o critério precisa dar para os dois lados. Eu não, realmente nesse ponto aí eu tive que fazer a substituição no vestiário dos dois jogadores, né? Tanto do Bala quanto também do Flávio. Então na realidade a gente é melhor tirar, porque o jogador chegou para você, ele não ameaçou vai me dar o cartão. Tem que tirar o jogador, mas a arbitragem foi boa, né? Nesse sentido, em outros aspectos foi bom. O resultado veio, aconteceu a derrota, nós não jogamos bem, tivemos 25 minutos de jogo equilibrado. O torcedor tem razão pela produção, pelo rendimento. Hoje nós tivemos 3, 4 jogadores lúcidos. A responsabilidade da derrota é minha. Quando acontece a derrota, eu não sou de transferir, eu assumo e falo para o jogador. E sem dúvida, nós temos que ter tranquilidade. Sabemos que nós tivemos 5, 6 problemas, né, de mudança da equipe. Tivemos de última hora fazer alguns problemas de ordem fina, mas isso não é justificativo. Acho que o adversário teve mais equilíbrio, teve mais controle de jogo, foi superior, um time mais consciente, equilibrado, né? Nós não fizemos um jogo, não era uma noite que a gente criasse várias situações, criamos muito pouco no primeiro tempo, no segundo tempo. Tivemos 2 oportunidades, a do gol, fez um gol, e depois a do Dutra, que errou o gol. Mas tentamos as modificações, entrei com a equipe que eu achei que a gente ia criar uma situação para o adversário ficar dentro do campo, mas os meias não jogaram, os atacantes nós não criamos situação. Então a gente ficou muito na dependência, não era um jogo seguro, não tivemos o equilíbrio, o controle do jogo, perdemos o clássico, mas perdemos de cabeça erguida e assumimos que a gente, quando não vou acertar todas, também não vou ganhar do esporte, tem que perder pelo menos uma, né? Então, na realidade, a gente tem que manter a tranquilidade, ter calma. O campeonato agora a gente vai vivendo e vai podendo recuperar e condicionar os jogadores. Tem jogadores que ainda não estão nas reais condições físicas. Então, eu acho que a gente tem que ter calma, paciência, continuar trabalhando e pensar em preparar os nossos jogadores para o jogo de 12 pontos que nós temos contra o Petrolina. Todo mundo esperava Carlinhos Bala e Denis Marques no ataque, Zé. Você acabou optando por Carlinhos Bala no meio. E ele não foi aquele jogador esperado pelo torcedor do Santa. Não, hoje nós tivemos 3 jogadores lúcidos, né? O Memo, o Everton e o Diogo só. Os outros nós não tivemos um time equilibrado. Então quando você não tem, eu falo sempre o seguinte, que 6 corre para 4, mas 4 não corre para 6. Então na realidade a gente deixou a desejar, não fomos bem. O adversário jogou melhor, foi mais... nós tivemos 25 minutos de jogo que agradou o torcedor. Estava equilibrado, estava aplicado, eles criaram a oportunidade, nós chutamos de longe, não chegamos dentro da área. Então é uma noite típica que nada deu certo, as mexidas não deu certo, a escalação naquilo que eu esperava, os 2 meias, os 2 atacantes, os 2 alas, nós íamos encurralar o adversário. A gente, né, às vezes eu não vou acertar todas, né, também já acertei várias vezes. Nessa agora eu assumo que as entradas, as modificações não renderam, nós não conseguimos o resultado, mas não vamos fazer uma tempestade no copo d'água, vamos continuar trabalhando, o trabalho é para frente. Nós estamos ali a 1 ponto do G4, vamos buscar os 2 resultados contra o Petrolina para voltar ao G4, que é o que a gente quer, e continuar evoluindo, crescendo, recondicionar os jogadores, recuperar 5, 6 jogadores que começaram o campeonato e hoje estão fora. Então houve muitas mudanças também, queira ou não queira, desestabiliza, né, em termos de conjunto e entrosamento. Então nós agora, a partir do Petrolina para frente, a gente vai começar a definir pelo menos aqueles jogadores que estão mais condicionados e bem, para poder ter uma sequência aí de jogos, para poder dar um conjunto de entrosamento melhor. Zé, eu posso estar enganado, mas o relógio parece estar marcando aí no tempo de jogo. Não deu tempo de assimilar ainda que o Santa perdeu, que o time quase teve um apagão, que você disse que queria vencer um clássico e não venceu? Não, tranquilo, eu acho que não tem nada. O futebol a gente tem que saber administrar no momento de resultado, né? Eu sei que é normal, a torcida vai culpar, a imprensa faz esse tipo de colocação como você fez, né? Mas isso
a gente está preparado. O ano passado você também fez a mesma coisa, nós demos uma resposta, né? Foi chegar ao título e nós não vamos fugir desse pensamento. A gente sabe que a imprensa, no momento de criticar, e a torcida, quando tiver vitórias, sempre quando ganha, ganha todo mundo, e quando perde, perde o treinador. Isso aí é em qualquer lugar. Estou tranquilo, o presidente sabe que das nossas necessidades, vamos continuar trabalhando, precisamos melhorar, condicionar nossos jogadores, porque o Santa Cruz, eu já falei para vocês, é para surpreender no segundo turno, é para chegar no segundo turno e para buscar o objetivo maior que o torcedor tem consciência que é a Série B. Eu ia te fazer uma pergunta, acabei mudando, Zé, porque quando você assumiu a culpa na formação da equipe, que eu ia contar você como erro, né, de ter colocado o time que você colocou em campo. Quando você tirou os dois volantes, na verdade você sacou o Anderson Pedra e o Léo, e colocou agora o Memo e o Everton Senna, ele para fazer, Everton para fazer a marcação e Marcelinho. E o Memo, ora era zagueiro ali na sua partida. Você abriu mão praticamente ali dos volantes na cabeça. Subestimou, você acha que o meio campo do esporte, você acha que perdeu o jogo justamente nesse setor por conta disso? Eu acho que eles foram, com relação ao meio campo, nós não tínhamos a saída de bola. E a gente teve muita dificuldade porque o Everton não tem essa qualidade. Mas nós tínhamos que individualizar a marcação. Só que quem ia trabalhar eram os dois laterais. E nossas bolas não chegaram no meio e não chegou nos atacantes. Então eu acho que eles jogaram com 3 volantes, achei que com a formação de 2 meias, 2 atacantes e com um volante que depois nós corrigimos, né, para colocar o Maranhão, depois eu voltei novamente a botar o Geilson e passar o Diogo para meia. Foi aonde a gente equilibrou, mas numa noite que a gente não acrescentou, as modificações, talvez o desejo de todos os jogos que nós tivemos no ano passado e nesse início de campeonato, das vezes que nós fizemos formação, nós tivemos bons resultados. Esse momento que às vezes as modificações, a escalação não dá certo, a gente precisa rever, analisar e saber que o adversário se fechou, esperou, soube controlar o jogo, teve o equilíbrio do jogo, foi mais consciente, entrou para decidir e nós não tivemos uma noite, não tivemos bem, a gente tem que assumir e saber que o adversário foi melhor, mas o campeonato continua, né, a guerra continua. E nós já surpreendemos lá também, a gente tem condições de reabilitar e recuperar esses pontos fora de casa. Eu vou falar mais uma questão nacional agora. Até que ponto uma supervalorização do Vasco, com jogadores que não quiseram falar, jogadores que foram proibidos de falar, enfim, até que ponto isso pode ter supervalorizado e emocionalmente ter desequilibrado seu time? Não, eu nunca proibi jogador para falar. O detalhe é que os jogadores jogaram no ex-clube, não queriam participar, não queriam fazer comentário. O respeito até do jogador que faz um gol contra qualquer clube, ele não comemora. Então você tem que respeitar também a posição do jogador. Agora, com relação a clássico, a decisão, a jogos como foi, da forma que foi, a gente tem que usar todas as armas, né? Se eu usei o ano passado e usei algumas vezes, aí deu certo, só porque não deu certo hoje, né, é o que proibiu, fechou o treinamento, a gente está acostumado que sempre tem feito. Eu acho que a gente, isso não é a resposta do resultado, o resultado é porque nós não jogamos mal, não jogamos bem, não fomos felizes, não deu certo aquilo que eu estava. E assumo inteiramente a responsabilidade, e o time lutou, brigou, mas o adversário foi superior. Zé, muito bem. Eu acho que no ano passado nós já passamos por essa situação, né? E a gente já tem, o mais importante é a gente não deixar desestabilizar. Às vezes um resultado, a gente tem que, é essa hora que a gente tem que ter cabeça fria, né? E acho que a gente aprende sim, acho que você aprende mais, não é só com a derrota, né? Você aprende com a situação. E com o gol que você tomou, com os gols que nós tomamos, no momento que ele sentiu que a equipe, no momento que tomou o primeiro gol e no segundo gol, aí a gente ficou sem aquela reação, sem o poder de recuperação. E ficamos sem força de realizar. Então tem dia que a gente não consegue jogar e acho que essa dificuldade foi desde o início do jogo. E a gente tem que ter calma agora e saber. Tirar de proveito o que isso aconteceu, eu acho que foi muito pouco, quase nada nós tiramos. E acho que a gente tirou proveito maior contra o Náutico do que hoje. Então, eu acho que clássico tudo pode acontecer e aconteceu do lado de lá dessa vez. E agora nós vamos brigar novamente para permanecer, buscar o nosso espaço no G4 para depois brigar, né? No mata-mata e buscar a classificação. Tem jogos ainda, tem mais ou menos 11 jogos. E vamos condicionar, preparar, recuperar nossos jogadores. Os problemas que nós estamos tendo agora
está nos prejudicando, porque nós não estamos dando uma sequência, estamos deixando jogar junto esses jogadores. Então a gente vai dar uma analisada, uma pensada e montar principalmente um time aí para dar uma sequência. Você é aquele momento ali com o Marcelinho, o que é que ele não falou pro... Não, o momento é que o árbitro dá muita liberdade, né? E deixou ele apitar, ele logicamente era para ter dado cartão no primeiro lance com o Flávio lá, que é o Tobi tinha que tomar o cartão, ele não deu o cartão. Aí no lance seguinte ele dá o cartão, para a foto e mostra um dedo que deu a primeira, quer dizer, então, chegou no Flávio, chegou no Bala, que ia expulsar o jogador. Se cair, se a falta eu vou expulsar. Então o jogador chega no vestiário, usa esse artifício e isso nos prejudica. Eu que tanto elogiei a arbitragem ali, dando moral, dando força, né, acreditando que ainda confio na arbitragem, né, sei que ela vai melhorar, está melhorando, mas algumas coisas no aspecto aí de disciplinar, essa parte aí é uma coisa que atrapalha todo o nosso trabalho. Zé, nesse mesmo estágio do ano passado, Santa Cruz era líder do campeonato, estava numa condição bem favorável. Você acha que falta ao time desse ano algo que existia no ano passado? Olha, nós não vamos esquecer o passado, né? Hoje o passado é passado, nós temos que pensar é o agora. O agora, nós temos duas equipes na Série A, que é o Náutico e o Sport, com recurso, com investimento, com estrutura, né? Nós não temos, nós temos que trazer jogadores dentro da nossa realidade. Então isso aí é uma diferença muito grande. E acho que nós vamos ter dificuldade e adversidade até chegar dentro do quadrangular. Depois do quadrangular é um outro campeonato. Então a mesma situação que nós tivemos no ano passado, só que nós arrancamos, e agora não, nós vamos ter que arrancar no segundo turno para se afirmar, ter uma autoafirmação no G4. Zé, você reclamou demais dos problemas de finalização do seu time, e a gente tem visto a defesa falhando muito, como hoje. Você concorda que a defesa também está precisando de um trabalho específico? Eu acho que nós estamos precisando no trabalho específico na parte defensiva, no meio e no ataque. Nós não estamos tendo tempo de trabalhar. Não é só eu, não. O Náutico está reclamando, o Sport está reclamando, as contusões estão acontecendo. Hoje nós temos 6 jogadores que estão fora, que eram titulares, né? E outros jogadores estão tendo que botar aí o Geilson mal condicionado, o Bala está fora de forma. Quer dizer, a maioria dos jogadores estão com problema, tivemos que fazer substituição no intervalo, às vezes por questão física. Então essa diversidade, essa dificuldade nós vamos conviver. Ela só vai ser sanada, eu acredito, que depois do terceiro jogo do segundo turno, acho que a gente vai poder contar com todo mundo. Zé, um dia de quem marca, outro de quem é marcado. Hoje foi o dia do Marcelinho Paraíba, por quê? Eu acho que nós não podemos dar liberdade, né? E a gente neutralizou, mas deixamos o adversário em alguns setores penetrar e ter facilidade quando chegou. E acho que nós, no clássico, são detalhes, né? E os detalhes é não errar. E nós erramos no lance do contra-ataque, no cruzamento, né? Nós marcamos o atacante, não marcamos a bola. E no segundo lance, no segundo gol, né, que a bola bateu na mesa, sobrou para o Marcelinho. O terceiro foi um contra-ataque. Então, quer dizer, se tiveram 3, 4, 5 oportunidades, fizeram 3. Nós tivemos, acho que 3 oportunidades, fizemos 1. Então, na realidade, tem dia que, no todo, no geral, o Sport foi superior, foi um time mais equilibrado. E o nosso, tivemos 3 jogadores luz, então, na realidade, não tivemos o controle do equilíbrio do jogo.